das contas públicas poderia ficar para 2025, o que retardaria ainda mais o processo de estabilização da trajetória de crescimento da dívida pública. Ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, declarou, nesta quarta-feira, 29, em entrevista exclusiva à CNN, no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, antes de seu embarque de volta para o Brasil, que rodará o país em preparação para as eleições municipais do próximo ano. Algumas coisas são páginas viradas para nós, e vamos, sim, nos preparar para as eleições do ano que vem. Pretendo rodar pelo Brasil, 1 ou 2 saídas por mês, no máximo 3, para a gente conversar com os nossos simpatizantes. Afinal de contas, o PL que eu estou, detém mais de 20% da Câmara e do Senado, afirma Bolsonaro. O Partido Liberal, PL, elegeu 99 deputados nas eleições do ano passado. Também conseguiu 8 senadores, ficando com 12 parlamentares na casa. CPMI de 8 de janeiro. Conforme o ex-chefe do Executivo, o foco agora é na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que vai apurar os atos criminosos que ocorreram em Brasília em 8 de janeiro. Nós estamos focados na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Nós lamentamos o ocorrido. Quem praticou os atos de vandalismo tem que ser culpado por isso. Os inocentes não justificam continuar presos. E tampouco aqueles que já foram postos em liberdade mereciam aquilo tudo. Anteriormente, no dia 24 de março, Bolsonaro havia dito que enxerga os atos de invasão aos prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Congresso Nacional como uma armadilha feita pela esquerda, e acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, de responsabilidade. Eu acompanho o trabalho do senador Marcos Duval, Podemos ES, entre outros parlamentares. Esperamos muito que haja a CPMI para botar em prática levantar isso aí. Foi uma armadilha feita pela esquerda, tanto que o atual presidente não quer CPMI. Quando houve o episódio, no dia seguinte, ele falou que queria a CPI, a esquerda levantou assinaturas. Ele disse eu queria aquilo no dia 1º de janeiro, e deixei para fazer dia 8. Está me acusando diretamente, então vamos abrir a CPMI para ver até onde vai a minha responsabilidade ou a dele, que não chamo de omissão. Oposição. Bolsonaro também falou que não irá liderar nenhuma oposição ao governo Lula. Não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com meu partido, como uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de presidente, 2 de vereador e 15 de exército, para colaborar com o que eles desejarem. Como a gente pode se apresentar para manter o que tiver de ser mantido e mudar o que tiver de ser mudado, explicou Bolsonaro. Você não precisa fazer oposição a esse governo. Esse governo é uma oposição por si só dado a qualificação daqueles que compõem os ministérios. Ele criou mais 14 ministérios, o perfil das pessoas é bastante diferente dos nossos, você pode fazer comparação aí no Brasil. E você começa a entender o porquê, queria que infelizmente fosse o contrário. Não tem como dar certo esse governo, cita o ex-presidente. Segundo Bolsonaro, não há possibilidades de colaborar com a atual administração, tanto pelo quadro de ministros quanto por suas propostas. O controle da mídia, o controle de armas, o MST voltando a levar o terror para o campo. Essa política deles de aumentar impostos. A nossa política foi de diminuir impostos. Nós batemos recordes de arrecadação mês a mês durante o ano passado todinho, mostrando que estávamos no caminho certo. No aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou irregularidades com as joias que recebeu de presente do governo da Arábia Saudita e afirmou que os objetos estavam cadastrados. Se houvesse má-fé por parte de alguém, não teria sido cadastrado. Nada foi escondido. Se a imprensa divulga, é porque tem um cadastro dizendo que foi recebido, explicou, adicionando que todos os itens estão à disposição. Depoimento à PF. A Polícia Federal, PF, determinou que o ex-presidente e outras autoridades prestem depoimento sobre o caso das joias. Durante a entrevista à CNN, Bolsonaro também abordou o assunto. Sem problema nenhum. Eu vou seguir a orientação dos meus advogados. As joias foram entregues, que estava dando a entender, descaminho, meu Deus do céu, se nós cadastramos, o governo, uma secretaria específica nossa catalogou, a joia não é minha. Ponto final, disse, ninguém vendeu nada. Tá à disposição e vou seguir orientação dos meus advogados, complementou. Não vou liderar nenhuma oposição, diz Bolsonaro à CNN.
Durante a entrevista exclusiva à CNN nos Estados Unidos, antes de seu embarque de volta para o Brasil, Jair Bolsonaro apontou que não irá liderar nenhuma oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com meu partido, como uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de presidente, 2 de vereador e 15 de exército, para colaborar com o que eles desejarem. Como a gente pode se apresentar para manter o que tiver de ser mantido e mudar o que tiver de ser mudado, explicou Bolsonaro. Não precisa fazer oposição a esse governo, comenta Bolsonaro à CNN. O ex-presidente também ressaltou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, é uma oposição por si só e que não há possibilidade de colaborar com a administração atual. Você não precisa fazer oposição a esse governo. Esse governo é uma oposição por si só dado a qualificação daqueles que compõem os ministérios. Ele criou mais 14 ministérios, o perfil das pessoas é bastante diferente dos nossos, você pode fazer comparação aí no Brasil. E você começa a entender o porquê, queria que infelizmente fosse o contrário. Não tem como dar certo esse governo, cita o ex-presidente. CPI do 8 de janeiro. O ex-chefe de Estado defendeu a instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, para apurar os atos criminosos que ocorreram em Brasília em 8 de janeiro. Nós estamos focados na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Nós lamentamos o ocorrido. Quem praticou os atos de vandalismo tem que ser culpado por isso. Os inocentes não justificam continuar presos. E tampouco aqueles que já foram postos em liberdade mereciam aquilo tudo. Anteriormente, no dia 24 de março, Bolsonaro havia dito que enxerga os atos de invasão aos prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Congresso Nacional como uma armadilha feita pela esquerda, e acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, de responsabilidade. Líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, Rede AP, disse nesta quarta-feira, 29, que espera que 4 medidas provisórias, MPS, que têm maior sensibilidade e necessidade de apreciação imediata recebam atenção do Congresso Nacional já na próxima semana. Na avaliação do senador, as 4 matérias seriam a que trata da organização administrativa do governo federal, a MP do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, CARF, e a que trata dos programas sociais Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. As MPS que estamos pensando na instalação já nesta terça-feira da semana que vem são as mais sensíveis e mais urgentes. Essas 4, do ponto de vista do governo, são as que têm, digamos, maior sensibilidade e necessidade de apreciação imediata, afirmou Randolph. Segundo o senador, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL, já sinalizou que não há controvérsias com relação às medidas provisórias sobre os programas sociais. Já a do CARF e da organização administrativa, de acordo com o senador, são temas sensíveis. Nós precisamos da aprovação de ambas. Uma tem impacto fiscal para o governo e outra tem impacto total. Essas duas caducam no dia 1º de junho, por isso temos preocupação em tentar avançar nessas duas o quanto antes, comentou o parlamentar. Randolph disse estar sendo estudada a necessidade de encaminhar algumas das propostas por outros instrumentos. No caso, ao invés de MPS, o governo poderia encaminhar ao Congresso projetos de lei com um pedido de urgência para votação.